Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar a ver las cosas que se refieren a nuestra casa o a las casas, ¿sí? Y de esta manera vamos a hablar respecto de los muebles y algunos objetos decorativos o objetos que utilizamos en nuestra casa. También vamos a aprender a decir dónde están las cosas en nuestra casa. O sea, la ubicación, né, a localização de los objetos de los muebles en nuestra casa. Entonces vamos a empezar hablando sobre las cosas que hay en la cocina, ¿sí? Entonces en la cocina tenemos la silla, la mesa, el fogón o el horno ou la cocina. Então, a gente tem três formas de falar fogão em espanhol. A gente tem el horno, el fogón ou la cocina, que é onde a gente cozinha, né? Onde cozinhamos. E também temos el armário. Também temos duas maneiras de falar geladeira, né? Então, la heladera ou el refrigerador. Temos também el grifo, que é a pia, né? É importante aqui que vocês saibam que el grifo também se refere à torneira. Então, você pode tanto estar falando da torneira quanto estar falando da pia. E um outro substantivo para pia em espanhol, ou melhor, outros, é fregadeiro, pileta ou pila. E também há outros, mas aí a gente fica nesses três para não gerar confusão. Também temos el microondas. Já en el salón ou en la sala, dá no mesmo você escolher falar salão ou sala, vale? Temos el sofá, ou el canapé, ou el sillón. Então, a gente tem três maneiras também de falar sofá, né? El sofá, el canapé. Lembrando sempre que mesmo que tenha um acento agudo nesse E, a gente vai falar P, ok? Porque o E é sempre fechado. Então, el canapé e el sillón. A gente vai ver mais adiante que esse el sillón, ele é também utilizado para falar de poltrona, tá bom? Então, vai sempre depender do contexto, né? Para você saber se está falando do sofá ou da poltrona. La estantería, la televisión ou la tele. E é a mesma diferença entre televisão e TV. La tele é a abreviação de televisión. Temos também la alfombra, el reloj, el marco e el florero. Então, o porta-retratos é el marco e o vaso de flor, el florero. Ya en la habitación o en el cuarto también es posible que escuchen hablar a respecto do cuarto, sendo el cuarto. Tenemos la cama, el sillón, al lado del sillón, ao lado da poltrona, uma lámpara de pie. Temos também la mesilla de noche, que é aquela mesinha que a gente coloca, é como se fosse o criado mudo, sabe? A mesinha que muitos têm ao lado da cama, ou pode ser que seja à frente da cama, ¿sí? La mesilla de noche. Temos também la almohada, ou el cojín, tá? O travesseiro. La lámpara de pie, né? Que eu já tinha falado sobre ela. El ropero, que é o guarda-roupas. En el baño temos la bañera, ou la tina, né? Duas maneiras também de falar banheira. La ducha, o chuveiro. El gabinete, ou el mueble de baño, que é aquela estantezinha, armáriozinho que a gente tem no banheiro. Também temos el inodoro, ou el retrete.
é mais comum escutar el retrete, que é o vaso sanitário. A gente também tem uma pia, né? Muitas vezes tem uma pia dentro do banheiro e eu não coloquei a imagem, mas a gente também chama de o grifo, né? Que se refere à torneira, o lavabo. En algunas casas hay un espacio de trabajo, de estudio, y llamamos ese espacio de oficina. Entonces, oficina es lo mismo que escritório em português. Contudo, porém, entretanto, todavia, a gente tem no espanhol a palavra escritório e significa aquela mesinha, né? A nossa escrivaninha. Chamamos em espanhol el escritório, que é um lugar onde a gente escreve. Então, el escritório. E essa palavra oficina, ela também existe no português, mas aí ela se refere, por exemplo, à oficina mecânica, né? Então, quando a gente for falar de oficina no português, a gente tem uma palavra em espanhol que é taller. Então, quando eu falo el taller em espanhol, eu quero dizer a oficina em português. Quando eu falo la oficina em espanhol, eu estou me referindo ao escritório, né, o ambiente do escritório em português. E quando eu digo el escritório em espanhol, eu estou me referindo à escrivaninha, tá bom? É confuso, mas a gente chega lá. Também temos el ordenador y la computadora, ¿no? O la computadora. Y en algunos países, yo creo que solamente escuché un país, una persona de un país hablar así, que es computador, como en portugués, ¿vale? Entonces, es posible escuchar también computador. Pero llamamos en América Latina de computadora y en España ordenador. También tenemos la estantería. Los libros, la lámpara, que é essa lâmpada que fica na mesa, vale? Então, la silla giratoria, que é a cadeira giratória. Também el globo terrestre. Es posible tener un globo terrestre en nuestra mesa, ¿sí? En nuestra mesilla o en nuestro escritorio. Entonces terminamos ahí de hablar de los muebles y de los objetos decorativos. Vamos a hablar de una cosa importante que necesitamos saber, que es cómo en español expresamos existencia. Hay una gran diferencia en español y en portugués, creo también, que es cuando hablamos equivocadamente el verbo haver en el lugar del verbo tener, ¿sí? No lugar do verbo ter. Então eu digo assim no português: na minha rua tem uma padaria. Mas a minha rua, ela não possui a capacidade de possuir uma padaria. Então eu deveria estar usando o verbo haver. Na minha rua há uma padaria. Isso no espanhol é muito marcado. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, quando a gente troca, por exemplo, el verbo tener en el lugar de haber, ¿sí? Quando a gente coloca um verbo aí, o ter, no lugar do haver. Então, a gente usa o verbo haber para expressar existência, ¿sí? Ubicação, localização. E o verbo tener a gente usa para expressar posse. Então, por exemplo, Victoria tiene muitos amigos. A Vitória, ela tem muitos amigos. Agora, se eu falo assim, cerca de la casa de Gabi, há um cine. Perto da casa da Gabi, há um cinema. Então, a gente está falando aí que existe um cinema. Então, escrevam isso, sim, porque é muito importante. Então, vocês escrevam isso porque é muito importante. Assim, utilizamos el haber para hablar preposiciones de lugar, ¿sí? ¿Y qué son estas preposiciones de lugar? Son palabras que indican onde está alguna cosa. ¿Dónde está lo que estoy hablando? ¿Dónde está un objeto? ¿Dónde está la cosa a que yo me refiero? Então, é onde está a coisa que
eu estou falando, o objeto que eu estou falando, ou a coisa a qual eu estou me referindo. Eso todo en el lugar, ¿sí? Entonces, habla al respecto de la ubicación, de la localización. Entonces tenemos delante de, detrás de, debajo de, en o dentro de, en, sobre o encima de, entre, al lado de, junto a la derecha de o a la izquierda de. Entonces, mis amores, como tarea, ustedes tendrán que elegir un cómodo de tu casa, ¿sí? Escolher un cómodo de tu casa y describir los muebles según sus ubicaciones en el espacio. Vocês vão ter que também descrever os móveis segundo a sua localização no espaço. Então, um exemplo de isso que eu hice es: me gusta mucho mi habitación. En ella hay una cama, un ropero, una mesilla de noche y una estantería. Al lado de la cama hay una lámpara que está encima de la mesilla de noche. Delante de mi cama hay una estantería con algunos libros. Al lado de la estantería hay un ropero donde pongo todas mis ropas y zapatos. Entonces, mis amores, ustedes van a escribir un texto como este, sí, pequeño pero detallado. É pequeno, mas é detalhado. E utilizem também outras coisas aí que vocês já sabem do espanhol para falar. Não falem somente, não escrevam somente o móvel e a sua localização. Façam uma contextualização, como que você, se você gosta desse ambiente, por exemplo. Então, me gusta mucho mi habitación, ¿sí? Y utilicen ahí este ejemplo para hacer la actividad. Entonces, por hoy es solo y hasta la próxima clase. Besitos.